Senhoras e senhores, está no horário. Então, boa tarde para todos. Já cumprimentei a todos, né? Então, essa é a audiência pública do Poder Legislativo referente ao segundo quadrimestre de 2024. Houve algumas alterações no layout da prestação de contas, ela está um pouco mais completa, mas qualquer dúvida é só perguntar. Em relação aos repasses do 10º, o orçamento aprovado na LOA de 2024, aprovado em novembro de 2023 aqui na Câmara, foi aprovado um orçamento aqui de R$ 4.100.000. O 10º repassado no primeiro quadrimestre, R$ 1.366.666,64, uma porcentagem de 33,33%. E o 10º desse quadrimestre, do segundo, R$ 1.366.666,68, também 33,33%. Então, o total repassado até o dia 31 de agosto foi de R$ 2.733.333,32, correspondendo a 66,67% do orçamento aprovado para a Câmara. Segunda tabela da despesa orçamentária também do segundo quadrimestre. A partir desse quadrimestre, então, a gente vai separar as despesas da Câmara pelas dotações constantes na LOA, tá? Então, vencimentos e vantagens fixas. Foi autorizado na lei orçamentária para a Câmara 2 milhões. E foi liquidado R$ 464.830,50, correspondendo a 23,24% da dotação. Eu sempre vou falar a parte liquidada, que é quando tem a finalização da despesa para a Câmara. As contribuições patronais foi autorizado no orçamento R$ 500.000 e liquidado R$ 41.157,83, correspondendo a 8,23%. Só lembrando que essa dotação ela está menor do que os outros meses por causa da desoneração da folha, que a Câmara pagava 20% e agora está pagando 8%. As diárias autorizadas R$ 160.000 e liquidada R$ 10.377,46, correspondendo a 6,49%. Material de consumo, autorizado R$ 150.000 e liquidado R$ 5.161,04, total de 3,44% do total da dotação. Passagens e despesa com locomoção, R$ 130.000 autorizado na LOA,
liquidado R$ 2.245,93, totalizando 1,73%. Outros serviços de terceiros, pessoa física, não houve gasto. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 500 mil autorizado na LOA e liquidado R$ 26.035,91, correspondendo a 5,21% das dotações, da dotação específica. Serviço de tecnologia da informação e comunicação de pessoa jurídica, autorizado R$ 80 mil e liquidado R$ 2.690,72, totalizando um uso de 3,36%. Auxílio alimentação dos servidores foi autorizado R$ 40 mil e liquidado R$ 10.710, total de 26,78%. Obrigações tributárias e contributivas foi autorizado R$ 20 mil e liquidado R$ 440, total de 2,20%. Essas obrigações é referente à INSS patronal dos microempreendedor individual, que a Câmara recolhe 20%. E equipamentos e material permanente, autorizado no orçamento R$ 500 mil e liquidado até 31 de agosto, R$ 113.445, total 22,69% da dotação. Nessa dotação está inclusos os móveis planejados que foi adquirido na Câmara. Apesar do contrato ser lá do primeiro quadrimestre, a liquidação e pagamento foi agora no segundo, por isso que consta nessa linha. Então, o total liquidado R$ 677.094,39, um percentual de 16,51% da dotação. A próxima tabela é referente ao percentual geral da despesa, considerando o primeiro quadrimestre. Então, foi liquidado R$ 1.221.561,25. Então, até 31 de agosto, a Câmara gastou 29,79% do orçamento. Os rendimentos financeiros de maio a agosto, R$ 27.746,18. Esse valor já foi integralmente repassado para a Prefeitura. O saldo bancário da Câmara, no dia 31 de agosto, R$ 1.532.820,41. Valores transferidos ao Poder Executivo, R$ 0,00, porque a Câmara devolve só no último quadrimestre. As próximas tabelas são referentes aos limites que a Câmara gastou do seu orçamento. Então, o limite da despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite é 6%. Então, no primeiro semestre de 2024, na última linha, a gente gastou 1,46%. Os anos anteriores, que começam em 2021, os 3 últimos anos, começou em 1,68% e terminou em 1,46%. Então, a gente vê que tem uma tendência de queda, principalmente por causa do aumento da receita corrente líquida, que interfere no cálculo. Em relação aos limites da despesa geral, de acordo com a Constituição, em 2024, o limite da despesa total ficou, até o momento, 21,59%. E o limite da despesa com a folha, que é 70% do valor acima, ficou em 25,54%. Também em 2022 e 2023, a gente percebe que houve uma diminuição nos valores. No material permanente, além dos móveis que foram adquiridos, móveis planejados, teve alguns telefones aqui do plenário com fio e sem fio. E, por último, um PABX, que foi comprado para a Câmara, porque o outro queimou, era muito antigo. E aí ficou R$ 900 esse PABX. Alguma pergunta? Não? Tá tudo. Os limites foram todos cumpridos, né? Como sempre, está tudo tranquilo aqui nas contas da Câmara. Só me explica, se possível, autorizado ali 500.
empenhado, esses 4.326, ainda não foi pago, está empenhado? Foi empenhado no quadrimestre. A diferença foi empenhado no primeiro. Por isso que eu levo sempre em conta a despesa liquidada. Lá no último quadrimestre, no dia 31 de dezembro, aí sim, o empenhado, o liquidado e o pago ficam iguais. Porque muitas vezes a gente empenha num mês e liquida ou paga no outro. Então, por isso que eu não considero a despesa empenhada, sempre a liquidada. E essas despesas ali embaixo, dos limites de despesa geral, 25,54 no limite de despesa da folha. Esse 25,54 é em relação aos 6% do décimo? Não, são cálculos diferentes. O dos 6% é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 6% da receita corrente líquida. A última tabela é de acordo com a Constituição, que inclui outras receitas. Então, esse cálculo é feito pelo Tribunal de Contas sempre no começo do ano, referente ao ano anterior. Então, essa tabela é tirada do Tribunal de Contas. Então, por exemplo, o limite da despesa desse ano, a Câmara poderia ter aprovado um orçamento de até R$ 5.701.000. Só que aprovou R$ 4.100.000. Então, por isso que o cálculo da tabela anterior é em cima da receita corrente líquida e o segundo é em cima de outras receitas que o tribunal inclui. Por isso que dá uma diferença grande na porcentagem. Tudo bem. Certo, então? Então está encerrada a audiência.